Olá, meus caros! Nós vamos falar nesta aula especificamente de uma análise da história da monarquia católica francesa, desde da conversão de Clovis. Se vocês pegarem lá na nossa aula sobre a missão da igreja, nós falamos em uma aula sobre a conversão de Clovis, sobre a conversão dos francos, então o nascimento da França. Nós vamos falar desde aquele momento até Luís XVI, que foi o rei francês católico guilhotinado em 1793, pelos revolucionários a mandado de Robespierre. Então nós vamos falar sobre todo este processo nesta aula. Bom, quais são as nossas referências bibliográficas básicas para a nossa aula? O primeiro livro aqui é A Revolução. Ele é um livro muito bom, A Revolução Explicada aos Jovens, do Monsenhor de Ségur. É o mesmo que escreve A Escola Sem Deus. Ele escreveu também um Pergunte e Responderemos, muito bom. Neste livro aqui, Monsenhor de Ségur, ele faz uma análise da Revolução Francesa bem pontual, bem básica, para nós termos uma noção geral de que a Revolução Francesa não é muito bem aquilo que é explicado nas escolas, não é daquele jeito que nos ensinam, de que a Revolução foi algo muito bom, foi algo libertador, foi o início do processo democrático no mundo, foi o início de defesa da dignidade humana e tudo mais, como se a Revolução Francesa tivesse redescoberto o mundo. Então isso não é bem assim, a gente vai ver neste livro aqui. Nós também temos aqui um livro muito importante de um francês, Léon de Ponty, As Forças Secretas da Revolução. Neste livro aqui, ele faz uma análise de todo as influências maçônicas por várias revoluções. E tem um capítulo específico sobre a Revolução Francesa. Este livro aqui é de um historiador, ele não é católico, Robert Dalton, que explica como a poesia, o livro se chama Poesia e Política, como a poesia, como as artes, como as charges, elas foram usadas e manipuladas para despertar no povo francês o espírito revolucionário. Porque essas revoluções, elas são movidas por intelectuais, por uma pequena parcela. Não é a população. As revoluções, elas nunca são conduzidas pela população. Elas não são o anseio da população. A população nunca tem uma força natural a isso. Elas sempre são movidas por pequenos grupos que acabam usando o restante da população como massa de manobra. E as ideias revolucionárias, elas estavam no meio iluminista, no meio intelectual. Mas como que aquele meio intelectual conseguiu passar isso ao povo? Então, Robert Dalton, neste livro aqui, Poesia e Política, e neste livro aqui também, a propaganda antimonárquica que existia no período, O Diabo na Água Benta. Nesses dois livros, Robert Dalton analisa como que as charges, como a poesia, e a gente vai falar um pouquinho também sobre esse livro, elas foram instrumentos de construção dessa revolução. Então aqui a gente já percebe o início da mídia. Como que hoje a mídia trabalha, porque é mais ou menos assim, é através da manipulação, é através da construção de fake news, de fakes narrativas e tudo mais. Nós temos aqui esse livro, 1789, O Surgimento da Revolução Francesa, do Georges Lefebvre. Ele é um historiador clássico a respeito da Revolução Francesa, da Escola Nova, então ele nos dá a base assim... Perdão, mil desculpas. Não é coronavírus, é rinite, tá? Por favor, não fiquem em pânico. Brincadeira. Neste livro, o autor ele faz uma análise de todo o processo histórico, desde os antecedentes até as causas, as consequências finais que vai vir a ter a Revolução Francesa. Nós temos também aqui reflexões sobre a Revolução Francesa do Edmund Burke, um dos pais do conservadorismo, que
ele viveu durante esse período e troca cartas então com alguns dos seus conhecidos que viviam na França durante o período revolucionário, e ele consegue nos dar fontes de reflexos exatos daquilo que foi a Revolução, desconstruindo essa ideia de que o povo era revolucionário, de que o povo ele estava movido a isso, e que na verdade a Revolução gerou muitas mortes, gerou imigração, gerou genocídios e tudo mais. A gente vai ver tudo isso. Eu coloco aqui também o livro do José Osvaldo de Maria Penha, O Espírito das Revoluções, para a gente entender um pouco o conceito de revolução que a gente vai abordar aqui. Nessa aula também a gente vai explicar isso. Então, qual é o conceito de revolução que a gente vai ver aqui nesta aula. E nós temos este livro aqui, A Conjuntura Anticristã, do Monsenhor de la Hoz, aonde ele fala sobre a interferência maçônica dentro da Revolução. E isso a gente vai ver, vai ter uma aula específica sobre isso, para a gente falar sobre a maçonaria dentro do processo revolucionário. Então, todos esses pontos aqui serão abordados, e nós temos aqui 2 tomos do Padre Sáenz, A História da Igreja, o tomo 4º e o tomo 3º, ia falar o tomo 5º, os 2 tomos aqui, onde ele fala sobre a Revolução Francesa, que são importantíssimos para nós entendermos este processo. O Padre Sáenz ele faz uma análise bem profunda sobre a Revolução Francesa, uma análise muito profunda mesmo. E lendo isso aqui, a gente já tem assim todo o conteúdo. Mas é sempre bom a gente fazer essa conversação historiográfica para a gente entender todo o processo, de fato, como ele ocorreu. Tá certo, meus caros? Bom, vamos lá então, sem mais delongas. Vamos à nossa primeira aula, que nós temos que correr aqui contra o tempo. Antes de mais nada, o que significa então, o que significa revolução? O que é a revolução? O que significa revolução, para nós então adentrarmos o nosso tema específico, né? Bom, nós vamos ter que entender que revolução, a palavra do latim revolução, significa revoltere, né? Revoltar, revolta, significa dar uma volta, ou seja, fazer um giro completo. Então você fez uma volta, você volta de novo. Revolta. Seria isso. Porém, em 1500, no século XVI, nós temos o livro A Revolução, de Copérnico, aonde ele defende a tese de que o mundo deixa de ser o universo, ele nunca foi, segundo ele, geocêntrico, e passa a se tornar heliocêntrico. Então ele faz as suas defesas e escreve o livro A Revolução. A partir daquele momento, a partir de Copérnico, a palavra revolução, ela deixa de ter um sentido de normatividade, um sentido de manter o status quo como ele era, e passa agora a representar um processo de mudança, de nova estrutura. Então a palavra revolução representa agora uma grande mudança, um grande processo, algo que se inova, algo que se transforma. Então, revolução aqui passa a ter um novo sentido. E é isso que o José Osvaldo Maria Penha ele explica no seu livro O Espírito das Revoluções, que as revoluções, a partir de Copérnico, elas vão abordar este sentido, essa maneira revolucionária de querer mudar o mundo, mudar a estrutura social que existia naquele processo. Então, ele vai mostrar que todas as revoluções, elas surgiram anteriormente de um espírito revolucionário.
Para que a revolução ocorresse, se faz necessária a construção de um espírito revolucionário, de uma transformação na mentalidade do povo, para que esse povo, ele então se torne essa massa de manobra. Porque, como eu falei anteriormente, as revoluções, todas elas, foram revoluções guiadas por pequenos grupos. Vocês acham que a Revolução Russa, né? Revolução Russa, por exemplo, foi todo o povo russo que foi a favor da revolução. Mentira. Não é isso que ocorreu. Era um pequeno grupo financiado por alguns que motivou aquela revolução. A Revolução Francesa foi um grupo de iluministas financiado por maçons, guiados por maçons, que introduziram esta revolução. A Revolução Chinesa, né? A Revolução Cubana, todas as revoluções, todos os processos revolucionários, eles sempre foram guiados por pequenos grupos, sempre. E depois eles acabaram transformando a população em massa de manobra. Por quê? Porque anteriormente teve um espírito revolucionário que foi introduzido. E isso é muito interessante que o Monsenhor de Segura explica aqui no livro. Deixa eu pegar aqui a página, é muito interessante isso aqui, onde ele coloca o que é a Revolução Francesa, tá? E o que esta revolução ela manifestou e provocou para o futuro no sentido da estrutura que ela se formou. Como o Penha falou, a revolução ela necessita de um espírito revolucionário. O Monsenhor de Segura explica como esse espírito revolucionário ele é construído. Então, o que ele diz? Que na primeira fase da revolução ocorre uma revolução religiosa. E é por isso aqui, abre parênteses, que as análises que se fazem dentro da estrutura normal do ensino a respeito da Revolução Francesa, ela é muito fraca, ela é muito ruim. Porque eles analisam a revolução apenas a partir de uma ótica cultural, social e econômica. Ou seja, aquele povo, ele estava sendo ele estava sofrendo, ele estava sendo oprimido pelo rei, então se fez necessário que ocorresse uma revolução. Então aquele povo que estava ali sendo, sendo oprimido pelo rei, tendo que pagar impostos, tendo que pagar o dízimo, então o povo se rebela, o povo luta contra esse anseio, luta a favor desse anseio que estava dentro do seu coração, que estava dentro da sua vontade e tudo mais. Bom, não é isso. Isso é mentira. Isso é mentira, não é assim que ocorreu. A Revolução, ela é religiosa. A Revolução Francesa, ela é religiosa e todas as revoluções, elas partem de um princípio religioso. E isso é interessante e por isso a Revolução Francesa não é entendida, porque as pessoas acham que foi do nada que surgiu a Revolução, que surgiu a partir de motivações econômicas e não entendem que por detrás disso havia uma vontade de destruir a igreja. A gente vai ver na última aula por que a França. Por que a França? Por que essa revolução ocorreu na França? Por que não ocorreu na Itália? Por que não ocorreu na Alemanha? Na verdade não existia Itália e Alemanha na época, mas por que não existiu nos ducados da Itália? Por que não existiu no Sacro Império Romano Germânico? Por que não em Portugal? Por que não na Espanha? Por que a França? Por que não na Inglaterra? Há um motivo. Um motivo que foi premeditado e pensado para que seja na França. E por um motivo religioso. Então, Monsenhor de Segura ele explica isso. A primeira fase para a construção desse espírito revolucionário é fazer com que o povo, fazer com que a população, ela odeie a religião, odeie a verdade, odeie a igreja. Então esse é o primeiro passo. Uma motivação religiosa. Então, a gente vai ver isso na Revolução Francesa. Eles vão começar a inventar mentiras contra a igreja. A gente vai ver, principalmente por causa do iluminismo e do jansenismo.
Depois, segunda fase, esse espírito revolucionário que está ali manifestado dentro do ódio à religião, ele agora passa a ser empregado com o fim de destruir a monarquia, a estrutura política da época. Na época era monarquia, em alguns outros lugares não vai ser. Mas na época da Revolução Francesa vai ser a monarquia. Então, nós temos aqui a segunda fase da Revolução, que é a destruição dos tronos e da autoridade política legítima. É isso que Monsenhor explica, e é exatamente o que acontece na Revolução Francesa. E que depois a gente vai ver que todas as revoluções pós-Revolução Francesa vão seguir esta ordem. Nós podemos aplicar esta estrutura, essa maneira de visão. Estrutura não é uma boa palavra, perdão. Essa visão do Monsenhor de Ségur, onde ele constrói essas fases da revolução, que a gente pode explicar qualquer processo revolucionário a partir disso. Enfim, eu ia falar outro exemplo, mas daí ia me alongar, são muitos exemplos. E daí nós adentramos a terceira fase, que é a fase da destruição da sociedade. Aonde então a sociedade ela vai acabar perdendo os seus direitos, ela vai acabar perdendo a sua organização, porque ela estava estruturada em cima da fé, estava estruturada dentro da monarquia, e daí, quando essas duas instituições são derrubadas, esse era o grande fim da Revolução Francesa, destruir essas duas instituições, ocorre então uma anarquia, ocorre uma degradação social gigantesca. E nesse momento, por conta da revolução, ou seja, por motivos revolucionários, a sociedade ela passa agora a ter os seus direitos retirados. Perde-se a liberdade de expressão. Mas não era a liberdade que os revolucionários defendiam? Exato. Mas por conta da revolução, eles precisam destruir a sua liberdade para defender a liberdade deles. Então a liberdade de expressão vai desaparecer, a propriedade privada é destruída, a religião, a fé individual, ela é destruída. A revolução ela começa a interferir na ação individual. E daí o povo, que foi usado como massa de manobra, começa a perceber os males da revolução. Só que quando eles percebem os males da revolução, já é tarde. A revolução já ocorreu. Eles já foram consumidos pelo espírito revolucionário. Quando eles percebem que aquele espírito revolucionário estava errado, eles não podem mais, não têm o que fazer. Eles deram o espaço para que aquele grupo possa controlá-los. E daí, o que acontece? Abre-se o espaço para a ação de um ditador. Porque sempre, em meio a um processo revolucionário que ocorre essas fases, vai aparecer alguém que vai ser o salva-vidas, o salvador. Da Revolução Francesa vai ser Napoleão. Mas lá da Revolução Bolchevique vai ser Lenin. Da Revolução Cubana vai ser Fidel. Da Revolução na China vai ser Mao Tse-tung. Eles criaram o problema. Olha só. Por isso que as revoluções elas nunca são motivadas pelo povo. É uma falácia isso. Uma grande mentira defender isso. Veja, as revoluções elas são criadas a partir de uma invenção de um problema. Aquele problema é inventado. E aquele problema começa a ser ensinado com o objetivo de criar um espírito revolucionário. Esse espírito revolucionário vem, destrói as instituições que organizam e estruturam aquela sociedade. A partir disso, a partir desse processo, aquela sociedade ela se perde, entra uma anarquia, os direitos naturais são perdidos. E daí aparece alguém, eu vou devolver isso para vocês. Eu vou devolver o direito a vocês. Eu vou acabar com essa revolução. Eu vou acabar com isso.
Sempre, sempre é desse jeito. E a Revolução Francesa, ela não foi diferente. Então aqui nós temos essa aula introdutória de apresentação da bibliografia, a aula a respeito do conceito de revolução, ou seja, o que é revolução? Então, revolução é essa revolta, essa mudança premeditada por poucos, aonde a população é usada como massa de manobra com o fim de destruição religiosa, sempre destruição da religião e da estrutura política que a governa. Legítima, a estrutura política legítima. Porque na França o rei era legítimo, já estava há gerações. E agora então, eles foram derrubados. Então isso é revolução, esse é o conceito de revolução. Tá certo, meus caros? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço, Deus abençoe